Na noite de hoje, agora então, eu quero pensar com você à luz da palavra, à luz daquilo que Deus tem para mim e para você. E quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 3, dos versos de 1 a 7, nós leremos nessa noite. 1 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 7, diz assim o texto: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. A beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Pois era assim que costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vamos orar? Pai querido, ó Deus, estamos diante da sua palavra na noite de hoje e quero pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, fale às nossas famílias, nos dando, ó Deus, entendimento, direcionamento, ó Deus, à luz da tua palavra, discernimento, ó Pai. Fala conosco nessa noite. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero pensar com você nessa noite sobre o tema a família e o testemunho. Dando continuidade à exposição da carta de 1 Pedro, Pedro vem falando com os irmãos que estavam sendo perseguidos e então precisaram fugir. E agora Pedro vai destinar um tempo para falar sobre a família, o papel da família, nessa expansão do Evangelho, nessa expansão da palavra de Deus, enquanto eram perseguidos pelo imperador, enquanto eram odiados pelo mundo. Pedro vai agora trazer a mim, a você, como trouxe a esses irmãos, orientações muito sábias e sinceras. Amados, pensar sobre a forma como nós nos relacionamos em família nesse tempo, principalmente, é algo fundamental. Pois a família é o nosso porto seguro, ela deve ser para mim, para você, um lugar de segurança. Ela deve ser aquilo que cantamos, ela deve ser bênção do Senhor nas nossas vidas. E nela, amados, é o primeiro lugar que eu e você somos chamados para testemunhar. Pedro sabia disso. E nesse tempo em que temos vivido, é fundamental viver de maneira testemunhal, de maneira agradável a Deus, de maneira em que as nossas vidas e as nossas relações na família sejam coerentes e, principalmente, proclamem a graça de Deus nas nossas vidas, nas nossas relações familiares. Pedro havia dado, eu falei aqui na última quarta-feira, uma série de ensinamentos sobre como viver de maneira bem-sucedida na sociedade. E aí Pedro fala sobre as relações com as autoridades, as relações pessoais, as relações entre patrão e escravos, senhores e servos. E agora Pedro vai então entrar sobre a relação familiar. Amados, nós não podemos pensar que a família não precisa também se enquadrar debaixo do padrão da palavra de Deus, muito pelo contrário. A família precisa ser o primeiro lugar a ser alcançado pela graça, alcançado pela verdadeira espiritualidade, alcançada pelo testemunho, pois é lá que passamos e temos o maior tempo de convívio com as pessoas. É na família que somos chamados para ser primeira testemunha. Em um mundo corrompido, Pedro sabia disso, aqueles cristãos precisavam viver de maneira exemplar nas suas relações familiares,
Também porque eles estavam sendo observados por aqueles irmãos, por aqueles, melhor dizendo, vizinhos, por aquela comunidade. E não é diferente nesse tempo, irmãos. As nossas famílias também são observadas. Fomos chocados há um tempo atrás, e essa semana, com a notícia do assassinato de um pastor pela sua esposa, também pastora, também deputada. Não quero entrar no mérito aqui, mas uma coisa é séria. Quando a família cristã, ela se perde dos seus valores, quando o testemunho da vida cristã, ele não é representado primeiro na família, tudo é muito frágil, é um castelo de areia. O primeiro lugar onde devemos testemunhar da graça de Deus é no lar, é na nossa família, é na nossa casa, pois são eles quem sabem quem verdadeiramente somos. E Pedro está dizendo isso a esses irmãos. Por isso, após ensinar como viver de maneira agradável a Deus, como viver na sociedade civil, como se relacionar com as pessoas e o trabalho, Pedro vai dizer o seguinte: olha, agora prestem atenção, porque há deveres conjugais, há deveres na família, há necessidade de que a família esteja bem protegida, bem colocada e alicerçada sobre um firme fundamento. Nossas relações familiares devem ser para o mundo um espelho da transformação que Cristo causou em cada um de nós. Por isso, Pedro vai colocar princípios e questões no seu devido lugar. E a primeira coisa que precisamos entender aqui na introdução é que para testemunhar na família, nós precisamos compreender corretamente os valores. Pedro sabia que a sociedade da época não valorizava muito as mulheres, e ele começa pelas mulheres, ele vai dizer do mesmo modo, ou seja, ele está conectando o capítulo 3, o verso 1, ao capítulo 2, ou seja, da mesma maneira em que como cristãos vocês devem ser exemplares na relação com as autoridades, da mesma maneira em que, como cristãos, vocês devem ter uma vida exemplar na relação com as pessoas, com a sociedade civil. Da mesma maneira em que, como cristãos, vocês devem se portar adequadamente no trabalho agora, do mesmo modo, a família então. E aí Pedro começa a colocar tudo no seu devido lugar. Pedro começa a chamar as mulheres. E sabe por que Pedro começa com as mulheres? Não é por implicância, muito pelo contrário. Pedro começa pelas mulheres porque naquela cultura a mulher não tinha valor, a mulher não era citada. Você vai lembrar de textos como a multiplicação, que contavam apenas os homens, não contavam nem mulheres nem crianças, elas não eram computadas. E Pedro vai colocar as mulheres aqui no ponto inicial por isso. O Evangelho de Jesus, amados, colocou a mulher em um lugar de destaque numa sociedade onde ela não tinha valor algum. O Evangelho de Jesus dá destaque às mulheres, dizendo que ela tem o mesmo destino dos homens crentes, tornando elas participantes da natureza de Cristo. No cristianismo, amados, o Evangelho, ele coloca as mulheres em posição de igualdade, em uma sociedade extremamente complicada, na sociedade da época de Pedro. Havia um ensinamento e um debate de alguns rabinos, que chegavam a afirmar que as mulheres não tinham alma. Olha que coisa séria. E agora Pedro, quando começa falando com as mulheres, ele está dando a elas uma honra e dizendo: olha, as mulheres têm valor e elas merecem ser mencionadas. E por isso, nós precisamos entender que no Evangelho não há ninguém mais valioso que ninguém. Dentro de casa também não pode haver. Na nossa relação familiar, precisamos ter os padrões, os valores corretos. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 28, Paulo vai fazer essa afirmação dizendo: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Amados, Pedro vai dizer àquela sociedade o seguinte: olha, as mulheres têm o seu devido lugar. Mas ele coloca uma segunda palavra que as irmãs costumam aí, quando ouvir, se tremerem todas, e nós precisamos compreender corretamente. Ele vai dizer: mulheres, sujeitem-se cada uma, sejam submissas.
Essa palavra sujeitar-se é a mesma que Pedro usou para falar que a igreja deveria se sujeitar às autoridades, se submeter às autoridades. É a mesma palavra que Pedro usou para dizer que os escravos deveriam, lá no verso 18 do capítulo 2, se sujeitar aos seus patrões. Agora ele vai dizer, olha, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido. E sujeitar não é algo que muitas das vezes entendemos como subjugar. O melhor termo é ser submissa. Ser submissa não é sujeitar nem subjugar. Ser submissa, novamente, cabe aqui a consideração básica da palavra. Não se trata de uma sujeição própria da vontade, não é perder a vontade. Pedro não está dizendo, a Bíblia não está dizendo que a irmã, que a mulher não deve ter vontade, a Bíblia não afirma isso. Mas que há uma relação correta entre homem e mulher, consequente da estabilidade da função do casamento. A palavra submeter, ser submissa no grego é upotasso. E essa palavra tem duas aplicações. A primeira é a aplicação militar, que é quando a tropa se organiza debaixo da liderança de um líder. Eu já disse isso aqui algumas vezes. E a segunda é a aplicação civil, que é a atitude voluntária de ceder para carregar o fardo de alguém. Então, na organização familiar, o marido lidera e a esposa está o auxiliando a carregar os fardos. É isso que Pedro está dizendo. Por isso precisamos compreender corretamente. A exortação para subordinar-se não representa uma contradição nos princípios de igualdade entre homens e mulheres. Não há uma conotação de dizer que a mulher tem menos valor, muito pelo contrário. A mulher deve estar diante de Cristo no mesmo valor do homem. Mas há uma organização familiar que precisa ser entendida. Tanto que no verso 7, chegarei lá, o verso 7 interdita, impede o marido de oprimir a esposa. Amados, a primeira coisa que precisamos entender e compreender corretamente é saber que no lar ninguém é superior ao outro, mas por amor a uma ordem, a uma organização, e o marido lidera o lar. Há uma frase de Russell Norman Champlin, comentarista, que diz sobre o lar e sobre esse texto falando o seguinte: o ideal é a democracia. Dessa forma, a família cristã deve esforçar-se para que não haja exigências absurdas da parte do esposo com a esposa, da parte dos pais para com os filhos. Amados, o lugar deve ser um lugar de harmonia. A casa, o lar, precisa ser um lugar de igualdade, de estabilidade, mesmo sabendo que há uma organização no padrão bíblico. Então as mulheres não podem se sentir inferiorizadas e o marido não pode oprimir a esposa, o marido não deve oprimir os filhos. Nós precisamos ter nos nossos lares o mesmo princípio de submissão, o mesmo princípio de serviço, o mesmo princípio de amor que rege a nossa vida com Cristo, e da mesma forma em que servimos a Cristo, testemunhamos no nosso lar. O lar é o primeiro lugar de testemunho. Por isso, Pedro chama a atenção para que as relações familiares sejam relações que testemunhem acerca de Cristo. Precisamos entender que muitos conflitos que surgem no lar surgem por causa do egoísmo. E nós gostamos de ser egoístas muitas das vezes, desejando o próprio bem-estar e nos esquecendo do outro. E aí Pedro continua dizendo, olha, a família precisa testemunhar, o lar precisa ser um lugar de testemunho. Sabe por quê? Porque o testemunho é evangelístico. Há uma frase que eu gosto muito, atribuída a Spurgeon, que diz, pregue o evangelho e, se preciso for, use palavras. É viver o testemunho. E o testemunho na família, Pedro vai declarar que é muito eficaz lá no verso 1. Ele vai dizer, olha, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Amados,
Da mesma forma que falar de Cristo no lar, a melhor forma de falar de Cristo no lar é vivendo o Evangelho. A melhor forma de evangelizar o filho é sendo bom cristão. A melhor forma de ter um lar debaixo da presença de Deus é sendo servo de Deus dentro de casa. Seja a esposa, seja o marido, não há possibilidade melhor de servir a Deus do que sendo servo dele dentro dos nossos lares. Quantos lares, amados, me permitam aqui a franqueza pastoral, tem ensinado aos filhos a serem cristãos, crentes hipócritas, fariseus, pois na igreja são piedosos, na igreja são servos, na igreja choram, mas em casa, me perdoem, são verdadeiros demônios, são fariseus. Pedro vai dizer, olha, a conduta no lar é fundamental. E Pedro apresenta um fenômeno frequente. Qual era o fenômeno frequente? As mulheres se convertiam, mas os maridos não os acompanhavam à igreja. Isso acontece até hoje. E por intermédio das suas mulheres, eles iam ouvindo as reivindicações para que o marido se convertesse. E aí Pedro vai dizer o seguinte, olha, não fiquem falando, não fiquem insistindo, mas vivam o evangelho no lar, porque vivendo, o seu marido será ganho. A sua esposa será ganha para Cristo quando nós vivermos nos nossos lares o Evangelho. Os nossos filhos serão ganhos para o Senhor quando nós vivermos nos nossos lares como servos do Senhor. É isso que Pedro está afirmando. Havia uma ideia de que a mulher, quando se convertia, ela devia largar o marido, e Pedro está dizendo, olha, não precisa largar o seu esposo, muito pelo contrário, viva o Evangelho. Amados, aqueles que se convertem, que realmente amam o seu marido, a sua esposa, fazem de tudo para ganhá-los para Cristo. E então Pedro está dando um princípio norteador, usando as mulheres, mas também serve para o marido. A fé que nós colocamos em Cristo, que transformou o nosso interior. E aí Pedro está dizendo aqui, olha, se a fé que você depositou em Cristo, mulher, irmã, transformou você para melhor, ela também vai ser percebida pelo seu marido, e então ele vai perceber e desejar a mesma transformação. E aí, meu irmão, para e pensa, se a fé que você proclama em Cristo faz de você um bom pai, se faz de você uma boa mãe, se faz de você um bom marido, uma boa esposa, toda a sua casa desejará viver o mesmo princípio com você. Isso é algo fundamental, e Pedro vai dizer, olha, façam isso sem palavras. Para que a ideia equivocada de que a mulher deveria convencer, falar demais, né? Dizem que as irmãs gostam de falar, acho que são 5.000 palavras por dia, né? E aí Pedro vai dizer o seguinte, olha, façam, testemunhem, vivam. Não abandonem o marido de vocês, não abandone a sua casa, não abandone o seu lar, mas seja servo de Deus lá. Amados, precisamos ser servos do Senhor nos nossos lares. Precisamos ser submissos ao Senhor em nossos lares. Precisamos no lar exercer os dons do Espírito, o fruto do Espírito, a longanimidade, a paciência. Precisamos exercer no lar a atitude de oração, a atitude de devoção. É no lar que devemos viver o Evangelho, é lá que começa a viver o Evangelho, pois a família é a primeira instituição criada por Deus. Uma verdade que nós não podemos negar é que as nossas ações dentro de casa evidenciam o caráter cristão que temos. De nada adianta ter uma aparência piedosa, de nada adianta ter um jeito piedoso, se a nossa casa não vive a piedade de servir a Cristo Jesus. Pureza da vida como a reverência a Deus transforma os nossos lares em locais de evangelismo, seja para o marido, seja para a esposa e principalmente para os filhos. Porque a conduta só será suficiente se ela for verdadeira. O testemunho só será eficaz se ele for verdadeiro. E dentro de casa, dificilmente alguém sustenta um personagem ou uma máscara.
Como a música que cantamos no louvor, lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Então lá em casa eu devo ser servo do Senhor Jesus. Porque se eu estiver sendo outra coisa, eu não estou sendo testemunha eficaz no meu lar. Testemunho evangelístico, porque perante Deus, amados, o caráter significa mais do que os adornos externos. E aí do verso 3 ao verso 6, Pedro vai falar dizendo o seguinte: olha, a beleza de vocês não deve estar em enfeites exteriores. Pedro não está dizendo que a irmã deve andar lá descabelada, despenteada, sem um batom, sem um brinco, sem aquilo que as irmãs gostam tanto de fazer, não é isso. Pedro está dizendo o seguinte: aquilo que está dentro de nós é mais importante do que o exterior. Muitas das vezes nossas famílias valorizam mais aquilo que está do lado de fora, a qualidade da roupa, a marca do celular, a marca do carro, do que o caráter formado nos nossos lares. Pedro está dizendo o seguinte: olha, diante de Deus, tudo isso é secundário. E aí Pedro vai dizer, olha, seja, ao contrário, verso 4, seja no interior que não perece a beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Amados, de nada adianta ter a melhor roupa, ter o melhor preparo físico, sair de casa, né, como eu gosto de brincar muitas das vezes, enfeitado igual burro de cigano, cheio de coisas. Se o nosso caráter não for um caráter que exale o bom cheiro de Cristo. Segunda coisa que nós precisamos perceber sobre o testemunho na família é de que ele demonstra sabedoria. E lá no verso 7, Pedro então vai falar aos maridos. E agora a coisa complica bastante. Você que é marido que está me ouvindo, preste bem atenção nisso, pois Deus quer falar comigo e com você, pois cabe a nós uma responsabilidade tremenda. Pedro diz assim: do mesmo modo vocês, ou seja, da mesma forma em que as mulheres precisam se submeter, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra. Pedro não está excluindo o marido, mas agora ele vai dar uma atenção especial e vai dizer o seguinte: olha, as suas ações são muito importantes para que a sua família esteja em segurança. Lembra lá da ideia de se submeter como uma tropa? O marido está debaixo do guarda-chuva dessa tropa, debaixo de Cristo, e a esposa debaixo do marido, e os filhos então aqui. Então o marido precisa ter uma atenção especial para que a sua família esteja em segurança. O casamento, amados, é uma situação que cada um de nós precisa entender, que é o seguinte: nós precisamos dar e receber. Não existe casamento onde só um trabalha. Não existe lar onde só um serve. Isso é escravidão. O lar, a família é constituída numa relação de trabalho, onde cada um precisa dar a sua parcela de contribuição e receber a do outro. E é somente quando os dois cônjuges principais entendem isso que o lar é formado. Pois quando um insiste em apenas receber, surgem os conflitos. Quando um deseja ser egoísta, surgem os confrontos. E quase todos os conflitos conjugais, as pesquisas demonstram isso, se baseiam no egoísmo de uma das partes, ou de ambas. Isso leva o casamento a conflitos muito sérios. Aquele velho ditado, quando dois bicudos não se beijam, não tem um ditado popular que diz isso? Na família nós precisamos entender que é necessário, muitas das vezes, ceder, dar, contribuir, para também receber contribuição. E aí Pedro vai dizer o seguinte: maridos, vocês precisam entender do mesmo modo. Ele vai assinalar que aquilo que vale para a esposa, o marido também precisa se enquadrar debaixo da mesma ordem. A exortação para que a mulher se subordine ao marido não pode fazer com que o marido se descontrole.
Não pode fazer com que ele se torne arbitrário dentro de casa, mas precisa gerar um aumento na responsabilidade de cuidado. A esposa vai ser submissa ao marido, mas esse marido precisa ser amoroso, cuidadoso, generoso, bondoso para com a esposa. É isso que Pedro está dizendo. Olha, vocês precisam entender que dentro de casa vocês servem a Cristo Jesus. E por servir a Cristo, eu trato a minha esposa com o amor que recebi dele. A submissão também é responsabilidade do marido cristão, amados. O marido deve se submeter ao dever de ser amoroso, ao dever de ser sensível às necessidades, aos medos, aos sentimentos da esposa. O marido não pode, não deve ser insensível às necessidades da sua esposa. O marido precisa também ser submisso ao Senhor e cuidar da sua esposa, porque ele tem a responsabilidade de demonstrar sabedoria, honrando e protegendo a esposa. A exortação do apóstolo, fazendo aqui uma exortação apostólica, eleva o matrimônio a um nível muito maior do que aquele matrimônio da antiguidade que fazia parte do matrimônio da época de Pedro, quando Pedro escreve essa carta. Pedro está dizendo que somente quando o amor desinteressado, o amor submisso do marido, coloca a mulher ao seu lado e não como alguém inferior, ele vai conseguir então ser servo de Deus e testemunhar com sabedoria dentro de casa. Pedro está dizendo que é necessário cavalheirismo nas nossas casas. Os maridos precisam ser companheiros. Precisamos praticar dentro de casas os valores que glorifiquem a Deus. Um bom marido carrega os fardos junto com a esposa. Isso vale também para os matrimônios de hoje. E, na verdade, amados, penso eu que ele é especialmente para esse tempo. Não cabe mais pensar num casamento, numa relação familiar, aonde o marido é um tirano, aonde a esposa, me perdoe a expressão, é uma megera. Nós precisamos viver lares que glorifiquem ao Senhor. E aí Pedro vai dizer, olha, vocês devem fazer isso concedendo honra como parte mais frágil. O marido deve honrar a esposa, porque ela é a parte mais sensível na alma, a parte mais frágil na força física. E nisso, amados, reside a exortação. O marido deve oferecer à esposa proteção, cuidado, reverência. Meu irmão, nós maridos precisamos ser nos nossos lares bons servos de Deus, bons maridos, bons pais, não segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão da palavra de Deus. E o marido que serve ao Senhor, ele não se torna um tirano no lar. Sabe por quê? Pedro continua dizendo, como parte mais frágil, verso 7, coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Pedro vai falar que o testemunho dentro de casa, tanto da esposa quanto do marido, produz unidade familiar. E aí Pedro vai usar o exemplo da oração, e que a oração é fundamental, amados, todos nós sabemos. Não é possível estabelecer uma vida sem vida de oração. Mas Pedro coloca a oração no seio familiar como algo ainda mais importante. A oração conjunta, a oração familiar, constitui numa ferramenta poderosa para vencer as batalhas, num estímulo poderoso para que possamos perdoar uns aos outros, para que possamos ter reverência ao Senhor mutuamente, pois ninguém consegue orar junto estando magoado com o outro. Então a oração serve também como ferramenta para que nos perdoemos todos os dias. Por esse motivo, quando nós vivemos os princípios bíblicos no lar, nós conseguimos manter as nossas orações conjuntas e isso fortalece a unidade familiar. Uma família que enfrenta suas batalhas em unidade de oração
fortalece os seus laços de convivência. Pedro vai dizer que a unidade familiar, ela é fundamentada porque a espiritualidade está vinculada à vida doméstica. Aquilo que somos como servos de Deus, como homens e mulheres espirituais, precisa começar no nosso lar, porque é ali que nós vamos influenciando aqueles que estão mais perto de nós. Sabe por quê, irmãos? Se o marido é perseguidor da esposa, se o marido coloca obstáculos na vida do filho, isso também vale para as esposas que são briguentas com o marido, são mães que criam dificuldades para o filho, dificilmente isso vai evidenciar um caráter de alguém espiritual. Pois se não há bom testemunho no lar, nós com certeza colocaremos obstáculos para que o outro chegue a Cristo. É necessário ter um bom testemunho no lar. É necessário ter uma casa onde a presença de Deus é real e constante. Isso é tão importante que isso é colocado como exigência para os pastores e diáconos na constituição do serviço. Tanto que Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 5, vai fazer uma afirmação muito séria, dizendo: pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Parafraseando o apóstolo Paulo, se alguém não sabe ser espiritual na sua própria casa, como poderá ser espiritual na igreja de Cristo? Amados, essa é uma verdade que não temos para onde fugir. Precisamos entender que a unidade familiar vai evidenciar e demonstrar o caráter cristão de cada um de nós. Jesus vai se fazer presente. Eu quero concluir pensando nisso, dizendo que um homem e uma mulher, eles vão formar misticamente um único ser, eles se tornam uma só carne. E ao se tornar uma só carne, quando eu causo prejuízo à minha esposa, ou quando ela me causa prejuízo, eu estou causando prejuízo a mim mesmo. Quando o marido agride a esposa, ele está agredindo a si mesmo. Quando a esposa agride o marido, ela está agredindo a si mesmo. Nós somos companheiros de uma mesma viagem. Temos as mesmas necessidades, cada um de acordo com a sua proporção. Mas nós temos uma ferramenta que é a ferramenta da oração e nós podemos juntos levar as nossas petições a Deus. Quando o nosso coração, a nossa alma está junto, Cristo se faz presente como a terceira pessoa, pois Ele prometeu que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria. No nosso lar nós temos a oportunidade de testemunhar de Cristo e de experimentar o cuidado de Cristo com a nossa casa, de ver Cristo se manifestando em nós. Pois a forma como vivemos em nosso lar demonstra o caráter cristão que temos. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa noite eu quero chamar você a refletir sobre isso. Qual tem sido o testemunho que você tem dado na sua casa? Qual tem sido a forma que você tem evidenciado o caráter cristão dentro do seu lar? O que é dito, o que é pensado sobre você na sua casa? E nessa noite eu quero desafiar você a se colocar junto com a sua esposa, com os seus filhos, na presença do Senhor, entregando o seu coração ao Senhor, entregando a sua casa à pessoa do Senhor e pedindo que Ele te ajude a testemunhar do amor e da graça de Deus, principalmente na sua casa, para que a sua casa seja uma referência da presença de Deus aonde você está. Feche seus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Pai querido, ó Deus, quero entregar em Tuas mãos nessa noite cada lar, cada casamento,
cada família, ó Deus, que está conosco nesse culto ao alcance dessa mensagem. E, ó Pai, toma cada vida, cada casamento, cada lar em Tuas mãos, para que as nossas casas sejam lugar de testemunho, para que as nossas casas sejam lugares de oração, para que as nossas casas sejam lugares da presença do Senhor. E, ó Deus, que possamos ter no nosso lar a presença do Teu Espírito. E, acima de tudo, ó Deus, a transformação que o Espírito causa em cada um de nós, manifestando o fruto do Espírito, manifestando, ó Deus, a Tua transformação verdadeira em cada um de nós. Toma, ó Deus, cada marido, enchendo eles de amor, enchendo eles de quebrantamento, enchendo eles de submissão. Toma, ó Deus, cada esposa, dando sabedoria, fortalecendo, ó Deus, as nossas irmãs que são esposas, para que elas sejam servas boas e fiéis também. Que os nossos filhos, ó Deus, sejam alcançados por um testemunho eficaz da Tua graça em nossos lares. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.